Hoje são 12 de junho de 2024. Nesse momento eu irei ler no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 5 a seguir. E agora, que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor? Pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor. E o meu nome é blasfemado insensatamente todo o dia. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou quem o digo, eis-me aqui. Versículo 7. Quão suave são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que de Sião o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias. Eles alçam a voz juntamente, exulta, porque olho a olho verão quando o Senhor volta a Sião. Sabemos que no passado a Igreja Católica Apostólica Romana, ela matava, queimava e enforcava os profetas do Altíssimo Yahweh. Isso está contido nos livros de história e eles próprios confessam que eles faziam isso. O que acontece? O tempo foi passando, eles fizeram uma ampliação, pararam de matar de forma física e passou a matar no engano. De que forma? Escondendo os pergaminhos originais, implantando a mentira no livro chamado Bíblia. O Apocalipse 17, ele está fora de ordem porque eles misturaram para o povo não entender. Observa bem, se você pegar a Bíblia, tradução em português, João Ferreira de Almeida, quem era esse homem? Um padre. Mas será que o povo que mata, queima, enforca os profetas estão trazendo a verdade? É lógico que não. O que acontece? O Apocalipse 17 fala de uma grande prostituta que está cheia de nomes de blasfêmia. Que nomes são esses? Deus, Jesus, Jeová, Emanuel, Senhor, que é o mesmo Baal, Eterno, que é o Deus Éter, Glória, que é uma deusa satânica, Vitória, que é outra deusa satânica, Amém, que vem do deus Amon satânico, e por aí vai. Então, o Apocalipse 17 disse que a grande prostituta está cheia de nomes de blasfêmia. Foi a Igreja Católica quem implantou esses nomes no livro chamado Bíblia, para que a população mundial buscasse a seres oposições a Yahweh, porque cada um desses nomes representa a um demônio. Em Atos capítulo 4 e versículo 12 está escrito: em nenhum outro nome há salvação. Então só há um nome pelo qual se possa salvar. A Igreja Católica, que matava, queimava e enforcava os profetas, sabendo-se da importância deste nome, procurou esconder o nome, banir da face das Escrituras,
para que a população mundial ficasse enrolada, embaraçada e nunca se salvasse. O Pai, pela sua grande bondade, aquele que criou o firmamento, aquele que criou a fonte das águas, o nome dele é Yahweh. Ele me fez saber o seu nome e mandou que eu passasse à população mundial. E eu utilizo a própria Bíblia que eles fizeram e provo que eles consumiram o nome do Pai e o nome do Messias. Exemplo, Jeremias capítulo 11, versículo 19. Eu era como manso cordeiro levado ao matadouro. Não sabia que tramava projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto, a ele cortemo-lo e lancemos fora da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Ou seja, matar o Messias, consumir os frutos, verdadeiros ensinamentos dele, e banir o nome dele da face da terra, e não deixou nem lembrança, nem memória do seu nome. Mas qual a prova que o nome ali, que a árvore ali é o Messias? João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai, o lavrador. Ele é a árvore. Cortaram e lançaram fora da terra dos viventes e não deixaram nem lembrança do seu nome. Em Jeremias capítulo 23, versículo 27, está escrito, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Observa, assim, Jeremias 23, versículo 27. Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um dá ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Ou seja, naquele tempo antigo, Satanás já dava sonhos às pessoas, fazendo o povo se esquecer do nome do nosso Pai, do precioso nome Yahweh. Aqui em Isaías, onde eu li, está adulterado, mas eu vou explicar. Mas vamos lá. Então a grande prostituta está cheia de nomes de blasfêmia. Apocalipse 17. Mas então, que nomes são esses? Deus, Jesus, Jeová, Emanuel, Yahvé, Javé, Senhora das Graças, do Socorro, Aparecida, Eterno, Glória, Vitória e por aí vai. A Igreja Católica foi quem inventou esses nomes e implantou no livro chamado Bíblia para a população buscar seres oposição a Yahweh e ficar embaraçada, enrolada e não salvar. Aí você me pergunta, será porque o mundo hoje se encontra um caos? Porque a população deixou aquele que criou o universo, que fez a fonte das águas, que fez você, lhe deu o fôlego de vida, e foram buscar a ídolos inventados por Satanás. Observa, em Êxodo capítulo 20, versículo 4, está escrito, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes darás culto. Observa que a Igreja Católica, que matava, queimava, enforcava os profetas, está cheia de ídolos. Por que isso? Porque ela é oposição ao Pai que criou todas as coisas, ao Altíssimo Yahweh. Por isso ela fez ao contrário do que foi ensinado às pessoas. A grande prostituta, lá no Apocalipse 17, diz que ela tem as suas filhas. Quem são as filhas da Igreja Católica? As entidades religiosas saíram dela. Observa que o macumbeiro adora Deus e Jesus, o feiticeiro adora Deus e Jesus, o centro espírita adora Deus e Jesus, o candomblé, a umbanda, a quimbanda, a Assembleia de Deus, a Universal, a Cristã no Brasil, o Adventista e etc, e etc. Todos saíram da Igreja Católica, são filhas dela. A Igreja Católica é a mãe, é a grande prostituta. E as demais
religiões são as suas filhas, farinha do mesmo saco, adorando aos demônios e com ensinamentos malignos. O Apocalipse 17 está fora de ordem porque eles misturaram, mas diz que a grande prostituta está sentada sobre muitas águas. Sentar quer dizer dominar. E lá na frente diz, e as águas que viste são povos, línguas e nações. Observa que os reis do mundo inteiro reverenciam o Papa. Ela está dominando, ela sentou-se sobre as nações. E as águas que viste são povos, línguas e nações. Ela engana as nações. O Apocalipse 17 diz que a grande prostituta está adornada de ouro e pedras preciosas. Observa que o Vaticano é ouro puro e a Igreja Católica é a entidade evangélica mais rica do mundo de forma financeira. Lá diz que a grande prostituta está sobre 7 montes, 7 colinas. Lá no Vaticano, lá em Roma, onde está o Papa, estão os 7 montes, as 7 colinas. Monte Quirinal, Monte Viminal, Monte Caélio, Monte Palatino, Monte Aventino, Monte Inquirino e Monte Esquilino. Não tem nenhuma dúvida que a Igreja Católica é a grande prostituta do Apocalipse 17. Mas aí não termina por aí. Diz que a grande prostituta tinha um cálice de ouro na mão. E ela pegou o cálice de ouro, encheu das imundícias da terra e deu às nações a beber. Que cálice de ouro é esse? A palavra do Pai que criou todas as coisas, que fez a fonte das águas, é ouro. A Igreja Católica deu fim na maioria, e o pouco que ela deixou, ela encheu de coisas erradas, de ensinamentos errôneos, e colocou a população na embriaguez. O povo ficou bêbado nos ensinamentos errôneos de Satanás, e por isso o mundo está nessa situação. Quando entra no capítulo 18, diz, sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus flagelos e das pragas que hão de vir sobre ela. Ela quem? A Igreja Católica com as suas filhas. As pessoas têm que saírem de todas as religiões e buscar aquele que criou isso daqui, e aquele que lhe deu o fôlego de vida, aquele que tudo pode. O nome alvo é a senha da riqueza, a senha da prosperidade, a senha da tranquilidade, a senha da vida sem mortandade, a vida infinita. Satanás consumiu com esse nome para que a população não vivesse em tranquilidade. O mundo se encontra nessa situação porque o sistema implantado no mundo foi Satanás que implantou. O Pai vem trazendo um novo sistema para quem abraçar a verdade. O verdadeiro evangelho não tem templo. O verdadeiro evangelho não tem líder religioso. O verdadeiro evangelho não se pega 1 centavo de ninguém. Ele é gratuito. A população tem que aprender a andar com suas próprias pernas, reverenciando o Pai que criou todas as coisas e respeitando o seu semelhante. Igrejas é coisas inventadas. Está lá em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25. Que o Altíssimo Alvo não habita em templos feitos por mãos de homens e nem necessita ser servido por seres humanos. Aqui no capítulo 52, aonde li, vamos lá, versículo 5. E agora que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor é Baal. O correto diz o Pai Yahweh. Pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão? É uma pergunta. Os que dominam sobre eles dão uivos, diz o Altíssimo Yahweh, que escreve o Senhor. E o meu nome é blasfemado insensatamente todo dia. Esse nome dia é derivado de diabo. Em todo tempo o povo está blasfemando do Pai Yahweh. Quando você chama ele de Deus, de Jeová, de Emanuel e etc., você está blasfemando do Ser Supremo que criou o universo. Versículo 6. Portanto o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa naquele tempo, aquele escreve dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. A palavra saberá está no futuro, não está no presente.
É uma prova que o povo não está sabendo o nome verdadeiro. Saberá, está no futuro. E agora chegou o momento de você saber o verdadeiro nome. O verdadeiro nome é Yahuwah. Versículo 7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir, aqui eles colocam a paz, a tranquilidade, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Yahuwah reina, que escreve Deus, que é Zeus, a maior estátua da Grécia. A palavra paz é maligna, é uma pomba gira da macumbaria, a pomba do adultério. No lugar dessa palavra tem que ser tranquilo ou tranquilidade. Versículo 8. Eis a voz dos teus atalaias. Eles alçam a voz juntamente e exulta, porque olho a olho verão quando o Altíssimo voltar a Sião, quando Yahuwah enviar o seu mensageiro para anunciar a boa nova. Eu estou aqui anunciando as boas novas de forma gratuita, exigindo de você apenas abandonar toda a idolatria, tudo quanto é tipo de religião, e abraçar a verdade para que você possa se libertar desse sistema satânico que foi implantado no mundo. Meu caro amigo, a verdade chegou. A verdade está no meu canal Juarez C. Vital. Assista o vídeo YHWH e o absurdo das religiões, que você vai ver que você viveu toda a sua vida enganado. E algo é precioso e ele quer desenganar você e lhe dar uma vida nova, com tranquilidade, aonde não haverá morte, tristeza, dores, aflições, agonias e tribulações. Eu quero bem para a tua vida, por isso estou anunciando a você o verdadeiro nome que eles esconderam, o nome do nosso Pai, que é precioso, verdadeiro e poderoso, para te livrar de todo mal. Deixo a você e a todos que estão me ouvindo um forte abraço. Que assim seja, que assim seja.